Oi, olá, boa noite. Estamos aqui divulgando a nossa live que será na próxima terça-feira à noite, às 20h30, dia 14 de julho, aqui no nosso Instagram do professor Luiz Carlos Noronha, ok? Então, convido a todos para participarem dessa live, uma live sobre eleição que nós vamos ter esse ano para vereador e prefeito, tá? Vereadores, né? Natal são 29 vereadores e para prefeito. Então essa eleição 2020 vai ocorrer dia 15 de novembro, já está confirmado, né? O primeiro turno, e nós vamos estar aqui na terça-feira, não perca, tá? Vamos estar discutindo essa parte da eleição, né? Mostrando o que é o quociente eleitoral. Todos os partidos têm que atingir uma quantidade de votos, isso chama-se quociente eleitoral, pequeno ou grande tem que atingir o mesmo valor. Atingindo esse valor, ele faz um vereador. Se atingir duas vezes esse valor, ele faz dois vereadores, né? E se sobrar vagas, aí vai por uma outra conta chamada sobra de vaga, que nós vamos explicar aqui também na próxima terça-feira, dia 14 de julho. E você vai ver que cada partido aí vão lançar em torno de 30 vereadores, nós vamos ter aí uns 800 vereadores na cidade de Natal. Por quê? Porque acabou aquele dinheiro. Lembra que antes comprava as lideranças dos bairros, né? O pessoal pregava a foto lá da turma lá, do seu candidato. Esse dinheiro acabou, ainda tem o dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, que para mim não era para existir. O partido era para ser financiado, autofinanciar seus sócios, seus componentes, né? Pagaram a taxa e não receber dinheiro público, mas ainda é assim. Só que esse fundo eleitoral é um valor que vem, mas não é como antes, que a gente viu aí com a Lava Jato, que acabou com aquele monte de dinheiro que roubava. Então diminuiu muito, né? E com isso eles não têm mais como pagar aquela liderança. É o que eles estão fazendo? Estão lançando em todos os bairros vários candidatos, tá certo? Para ir somando os votos e eles atingir o quociente. A expectativa em Natal é que para cada partido eleger um vereador seja 14 mil votos. E nós sabemos que os vereadores ali com mandato, ou um assessor do deputado que ele botou num partido lá para sair candidato, ou um filho de um ex-prefeito do interior que foi improbidade administrativa, ele lança para ser vereador aqui em Natal, né? Descarrega aquele dinheiro aqui. Então eles vão ter lá 3 mil, 4 mil, mas ele não se elege, porque para se eleger vereador em Natal, na eleição passada foi 13.500, a expectativa é em torno disso, 13.500, 14 mil votos. Então, para eleger um vereador em Natal, qualquer partido que seja tem que atingir o quociente, que a expectativa é em torno de 14 mil. Então, o vereador lá vai ter 3 mil, ou um assessor do deputado vai ter 3 mil em cada partido, e ele não atinge os 14 mil. Então, eles estão lançando aí, nós vamos ter, pelo que a gente está vendo aí, uns 800 candidatos a vereadores, pessoas boas que mereciam ganhar, mas que lançaram de última hora, sem preparar, sem dar espaço político para essas pessoas. Então os votos dessas pessoas vão servir para o mais votado de cada partido se eleger. Então o cara tira lá 3.500 votos. Ele não atingiu o quociente vai ser em torno de 14 mil. Então ele precisa de mais candidatos no partido, com 500, com 1.000, com 300, para ir somando e atingir os 14 mil votos, que é a expectativa do quociente eleitoral. Aí quando atingiu 14 mil votos, elege o mais votado lá no partido. Então nós vamos ter aí vários candidatos em Natal, exatamente para fazer com que o mais votado do partido, que tenha 3 mil, 3.500, seja o eleito. Então você vota num e elege outro. Então é importante essa nossa live, vai ocorrer na próxima terça-feira, tá? Dia 14 de julho, às 20h30, aqui pelo nosso Instagram e nosso Facebook, né? E vocês vão ter a oportunidade de discutir e conhecer os bastidores da eleição, porque cada partido já tem o seu candidato lá que ele vai investir com aquele fundo eleitoral que eles gastam com quem quer, que é um absurdo, né? Não era nem para ter esse fundo eleitoral, o partido era para se autofinanciar, seus associados dar uma taxa e pronto, e não receber dinheiro público da educação, da saúde, para ele gastar, o dono do partido gastar com quem ele quer,
né? Por isso que a eleição, na maioria dos partidos, ele já tem o candidato que vai ganhar, porque ele vai investir o dinheiro que recebeu, vai investir só naquele. Os outros ele vai dar uma ajudinha simples, eles vão tirar 1.500, 300, 200 para ir somando para atingir 14 mil. Aí quando atinge 14 mil, que é a expectativa do quociente eleitoral, aí faz o mais votado, que foi o que ele investiu, né? Tá certo? Grande Luiz Eduardo, nosso goleirão, homem aí da 98, né? Parabéns aí pelo desempenho, sempre bem, né? Tá? Joelma Alves também, um abraço aí, a turma aí, Lucas César, a turma toda, Marcelo Dantas, né? O pessoal aí, Adineide, participando aí do nosso professora Tita Henrique, né? A turma toda aí participando aí, passando. Então, pessoal, terça-feira é importante vocês participarem, fazer sua pergunta, que nós vamos estar a partir das 20h30 discutindo os bastidores, não só a nova data, que é 15 de novembro, não só o segundo turno, não só falando sobre o que pode, o que não pode na eleição, mas também mostrando que em Natal a maioria dos partidos, né, já sabe quem eles vão eleger. Então você diz que é uma democracia porque você vota em A e em B, mas você está elegendo o que ele quer, porque ele investe só naquele lá de cima, lança muitos candidatos que são pessoas boas, que mereciam ganhar, né? Porque acabou aquele dinheiro da Lava Jato para pagar aquelas lideranças. Então eles lançam muitos candidatos, cada partido aí vai ter em torno de 30 candidatos, para você votar nos 30, mas só vai eleger o mais votado. Porque o mais votado lá que eles financiam vai ter 4.000 votos com a estrutura, os outros vai ter 1.000, 2.000, 500, 700. Quando soma esses 4.000 com 2.000, com 1.500, com 700, dá os 14.000 votos, que é a expectativa do quociente eleitoral para esse ano. Aí faz aí vai fazer quem? O que teve 4.000 mais votados, que foi exatamente aquele que o partido colocou. Veja lá um exemplo para ir mais rápido, a eleição de deputado federal. Quem foi que foi eleito pelo PT? Natália Bonavide, foi aquela que recebeu uma sobrecarga, né? Depois veio o Mineiro, quase faz os dois. Mas você olha o partido de Fábio Farias, ele, PSD, Walter Alves, PMDB, eu não estou fazendo juízo se as pessoas são boas ou não, merece ou não estar lá. O que eu estou dizendo é que os outros candidatos lá não tinham a menor chance de ganhar, né? Por quê? Porque o partido despeja aquele fundo eleitoral que recebe no candidato que ele quer e a porcentagem que ele quer. Além de ser dinheiro público, ele só produz lá naquele candidato. Então nós estamos aí pré-candidato a vereador em 2020 pelo PSOL, primeiro porque não tem esse arranjo de dinheiro, né? Não vai para um só, tá certo? E o pessoal já recebe pouco, e como divide para todos, de todos os candidatos a vereadores, então só uma quantia insignificante, não dá para aquele vencer. Então qualquer um ali que tiver um trabalho pode ultrapassar, porque não tem esse fator dinheiro, como tem na maioria dos partidos aí, que ele recebe muito, então investe só no que ele quer, no primeiro ali, no que ele quer, ou em dois que ele escolhe, e você vota num e elege o outro. Então é importante que você saiba qual é o partido, quem são os possíveis candidatos, e ao longo do tempo a gente vai ter essa oportunidade, porque a gente vai conhecer quais são os partidos, quem são os candidatos que eles estão apoiando, e eles vão ter que mostrar a cara, que por enquanto eles estão lá, o presidente do partido está com um dele lá debaixo do braço, só arregada, né? Só chamando candidato, coloca lá tudinho, pessoas boas que merecem estar, mas só se elege 29, nós vamos ter aí 800 candidatos. Então, nós vamos discutir isso daqui, e vocês vão procurar ao longo da eleição, ver as análises políticas, observar, né, que tem muitos jornalistas sérios que já dão uma previsão de quem vai ser eleito. Então você tem que ver os dois primeiros números dos seus candidatos, que para vereador são 5 números, os dois primeiros números, qual é o partido que não pode mais coligar, agora melhorou um pouco, porque pelo menos é por partido, e você vai ver quem são os que o partido está investindo e está botando outros lá para você votar, mas para eleger o que eles querem. Então você olhe lá se a pessoa que você vai votar tem real chance, se preparou e vai ajudar ele para vencer aquele, porque é difícil, é complicado. Lógico que tem alguns partidos, como o nosso PSOL e uns outros aí, né, que trabalha direito, que não tem não joga dinheiro num só, tá certo? Mas infelizmente a maioria que nós
observamos é que investem naqueles um ou dois que ele quer e os outros ficam lá servindo apenas de esteira, como eles chamam, para você votar num e eleger o outro, tá certo? Então, vamos também discutir aqui com vocês ao longo dessa nossa live, que será terça-feira às 20h30, tudo sobre a eleição 2020, tá certo? Vamos mostrar para vocês também os bastidores, porque aquela ruma de dinheiro que antes vinha por baixo do pano, a Lava Jato aí acabou com muito, ainda existe dinheiro, mas é bem menos, né? Então não dá para pagar aquela ruma de liderança, então já que não vai ter aquela ruma de liderança, vai lançar uma ruma de candidatos aí no bairro para ter lá 100, 500, 1.000, 200 votos, para somar com o mais votado, que vai ter lá 4.000, e aí eles atingem o quociente, que cada partido para fazer um vereador vai ser em torno, aí a expectativa é de 14.000 votos em Natal, então ninguém tem 14.000 votos, mas quem tem 4.000 junta com quem teve 500, com quem teve 1.000, com quem teve 200, aí o partido atinge os 14.000, aí aquele que teve 4.000 se elege. Então é importante que a gente conheça tudo, né, sobre a eleição, como funciona o sistema eleitoral, e nós vamos ter essa oportunidade na próxima terça-feira, dia 14, às 20h30, no nosso Facebook, Luiz Carlos Noronha, e também no nosso Instagram, Professor Luiz Carlos Noronha, ok? Eleição 2020, vamos comentar tudo para vocês, como é que se elege com quociente eleitoral, como é que se elege com sobra de vagas, qual a data da eleição, tá certo? Todas essas combinações, né, nós vamos falando para vocês durante a nossa live, próxima terça-feira, dia 14, às 20h30, no nosso Facebook Luiz Carlos Noronha e no nosso Instagram, Professor Luiz Carlos Noronha. Então, é uma forma de vocês participarem, é uma forma de vocês também, né, estarem atentos aos nuances, né, aos bastidores da eleição, porque cada partido, pelo menos a maioria dos partidos, já tem os que vão ganhar. Eles descarregam o recurso que tem, o dinheiro que tem, ele descarrega naquele um ou dois que ele quer e lança várias pessoas boas que mereciam estar lá, né, mas que eles lançam de última hora, não deram uma estrutura política, não prepararam a pessoa, então você vota num para eleger outro, tá certo? Então, nós vamos debater, e lógico que, como a gente sempre faz, quem acompanha as eleições, a gente participa, né, em TV, também muito tempo da TV União, a gente já entra lá sabendo mais ou menos quem são os vereadores, porque a gente sabe quem são em cada partido. Quando a gente conversa e consegue conversar com muitos partidos, a gente consegue ver quais são os que eles estão investindo. Então, infelizmente, poucos partidos não faz isso, não investe lá nos 2, 3, né? Tá? E aí você realmente ali está ocorrendo a democracia. Mas alguns partidos, eles investem o recurso, fundo eleitoral, fundo público, ele investe só num, tá? Ou em 2, e por resto não dá quase nada. Então é uma concorrência desleal, tem que acabar com esse fundo eleitoral, tem que acabar com esse fundo partidário e os partidos que se autofinanciem com seus associados, porque aí você vai ter sim uma democracia, mas do jeito que está. Por isso que nós estamos no PSOL, que não tem, o recurso é pouco, e também não tem para botar numa pessoa ou outra, como tem, infelizmente, só alguns partidos assim, a maioria já tem os seus cabeças que os donos vão investir, né, com dinheiro público, né, uma coisa desproporcional, né, e eles devem ser os mais votados. Por isso que os analistas políticos, ao longo da eleição, ele acerta a maioria dos vereadores. Para vocês, às vezes, é uma surpresa, mas para quem conhece todos os partidos, não, porque sabe que aqueles partidos já estão com seus, investindo naquelas pessoas que eles querem que ganhem. Já tem o presidente do partido, que é o dono, que gasta o dinheiro como quer, já tem aquele que vai investir. E a maioria dos partidos são comprometidos com essa má gestão que existe aí há décadas na cidade do Natal, tá certo? Por isso que nós... estou pré-candidato a vereador agora em 2020 pelo PSOL, porque lá é um partido independente e não tem esses arranjos com esses prefeitos, com essa gestão que ocorre há anos aqui na cidade do Natal. Então a gente está bem livre, porque gasta muito, 12 milhões de propaganda ao ano, é um absurdo, 7 milhões em luzes natalinas. Eu sou a favor, mas todo ano, porque não reaproveita e tem que iluminar todos os postes. Nós temos outras prioridades nas creches, na educação fundamental,
que é obrigação da prefeitura, né? E aí você vai diminuindo a violência futura lá na frente, tá certo? Carnaval, 7 milhões, teve um ano que gastaram 500 mil reais em excesso de bagagem. Então o vereador tem que ser atuante. Infelizmente a maioria entra lá, ó, fica de braço cruzado, até porque já estão num partido comprometido aí com o prefeito, com o sistema, fica caladinho, arruma uns carguinhos lá para tentar se eleger. E vereador tem que fiscalizar. Eu, no meu, tive 2 mandatos, o primeiro mandato era o prefeito, era Carlos Eduardo Alves, nós reprovamos a conta. Entrou sua opositora, Micarla, fez errado, pedimos o impeachment. Então estamos na história da cidade do Natal. Porque, infelizmente, o legislar do vereador, no que lhe cabe, é muito pouco, porque ele não pode criar projeto que gere despesa para o prefeito. Por exemplo, vamos cobrir todas as quadras de esporte. Não pode, porque é inconstitucional. Então, o vereador, para legislar lhe cabe muito pouco, tá certo? Nós temos alguns projetos que fizemos, lei nossa, nós vamos melhoria da água de Natal, cerca elétrica, nós vamos Câmara de transporte coletivo, tá certo? Sacolas oxibiodegradável, que vai logo embora, não é aquele saco antigo que levava 300 anos, hoje está lá nos sacos lá do Nordestão, sacolas oxibiodegradável. Nós vamos falar aqui nas nossas leis ao longo do tempo, ao longo dessa nossa live, que será terça-feira, dia 14 de julho, às 20h30, tá? Aqui pelo nosso Facebook, Luiz Carlos Noronha, e pelo nosso Instagram. Então nós vamos fazer um raio-x da eleição 2020, tá? E como eu disse, ao longo do tempo aí vocês vão conhecendo os bastidores para não votar num e eleger no outro, tá certo? Por isso que às vezes a coisa não muda às vezes só o nome de um e outro que eles escolhem, mas continua o mesmo sistema. Então nós vamos alertar isso para vocês e mostrar por que nós somos pré-candidato agora em 2020, na eleição do dia 15 de novembro, aqui na cidade do Natal, ok? Conto com vocês, terça-feira próxima, dia 14 de julho, às 20h30, ao vivo, no nosso Instagram, Professor Luiz Carlos Noronha, e no nosso Facebook, Luiz Carlos Noronha. Você vai ter a oportunidade de participar, de fazer sua pergunta. Faz a pergunta que quiser, né? Que a gente vai alertando a vocês para não cair nesse sistema. Natal é um sistema grande, a maioria dos partidos aí lança candidato, mas depois, vocês sabem, estão tudo junto e continuam os mesmos lá, tá certo? Por quê? Porque ele pega pessoas boas, lança de última hora candidato a vereador, mas ele só investe no que ele quer lá, ou num vereador já eleito, ou num assessor de um vereador, ou num assessor de um deputado federal, ou num filho de um prefeito aí no interior que teve lá em propriedade administrativa, investe aqui em Natal. Então você tem que ter cuidado para saber quais. Esse ano não pode coligar os partidos, né, para vereador, só para prefeito. Então você vai ver os 2 primeiros números representam o partido, tá certo? Então você vai olhar lá qual é o partido e vai ver quem são os concorrentes para você não votar num e eleger o outro. Então você tem que diferenciar isso para ajudar a nossa cidade natal, que ela pede socorro aí há décadas, e a gente vem com esse sistema aí falido, sem oportunidades para as novas juventudes, sem oportunidade para todos, na verdade, né? Porque se você tem uma política séria, política pública séria, você consegue alcançar muitos objetivos e ajudar todos. Fui aluno de escola pública, sou da Escola Estadual Jorge Fernando, comecei lá na igreja em Potilândia com o Padre Pio, passei pelo Manuel Vilaça, polivalente, né? Fiz a ETFED, fiz a Edgar Barbosa, mas me formei em engenharia elétrica na UFRN, física na UFRN, fiz pós-graduação no ensino de matemática, física, química, biologia, fiz mestrado em física pela UFRN, né? Mais mestrado profissional, mais no ensino de física, mas fiz pós-graduação em gestão pública, porque como tive 2 mandatos de vereador e hoje sou suplente de deputado estadual, a gente tem que conhecer o que está falando e alertar. E essa é a nossa missão, a nossa oportunidade, ok? Então divulga aí, próxima terça-feira, dia 14 de julho, às 20h30, vou estar aqui com vocês, né? Com quase 2 horas aí de live, né? Vamos estar aqui ao vivo pelo Instagram, Professor Luiz Carlos Noronha, e pelo Facebook Luiz Carlos Noronha, e nós vamos tirar todas as suas dúvidas e alertar. Nós temos que aproveitar essas redes sociais não para fake news, né? Mas para alertar, e principalmente agora que estamos numa eleição importantíssima, né? Porque a política acabou muito aquele dinheiro, ainda tem esse fundo eleitoral que está fazendo a turma ainda escolher quem ganha, né? Mas houve uma mudança aí, nós vamos ter espaço para crescer, né? E para todos participarem, mas participarem com pé de igualdade.
Nós estamos no PSOL porque é um partido independente, que não se vende esse sistema aí que está em Natal há anos, todo mundo se reúne só em troca de cargos lá, né? Então estamos com isso também, porque não adianta você estar num partido que você vai ter que brigar com um partido para fazer sua função, né? Então é importante você ter esse partido. Nós temos aqui companheiros como Roberto Paulino, o deputado Sandro Pimentel, às vezes a gente faz reunião até aqui na nossa residência, tá? Na nossa residência, para discutir, para construir. Então a gente quer construir, é uma missão, e não ser aí um político profissional ou pegar pessoas boas, lançar aí, como nós vamos ter aí 800 candidatos aí nos partidos, onde eles investem só em um ou dois lá na frente, e a gente sabe que só se elege de 30 candidatos aí no partido, só se elege aquele mais votado. E o fundo eleitoral tem que acabar com isso, porque infelizmente eles investem o dinheiro público que recebe, além de ser público, ele só investe no candidato que ele quer, o dono do partido. Aí você vota numa pessoa boa para eleger outro. Então a gente vai discutir isso, e mais na frente vocês vão acompanhar o analista político, e dá para saber quais são os partidos, quem são os que se prepararam, realmente se preparou. Eu me preparei ao longo do tempo, tive 2 mandatos, sou suplente de deputado estadual, e vamos aí na luta como pré-candidato em 2020, ok? Então, até terça-feira, às 20h30, no nosso Instagram, Professor Luiz Carlos Noronha, e no Facebook Luiz Carlos Noronha, live ao vivo, divulga aí. É importantíssimo essas redes sociais, a gente trazer pessoas que tenham propriedades e venham aqui falar com conhecimento de causa e alertar vocês para a gente escolher pessoas boas, mas que se prepararam, que tem chance de chegar lá. Essa também é a nossa missão. O voto, o título de eleitor é importantíssimo. Nós temos que se indignar com o que está ocorrendo aí na política, mas se afastar não, porque se você se afasta, é isso que o mal político quer. Porque se você bate na porta do mal político, ele sai não é com medo não, ele sai achando bom. Esse aí não vai votar, não me atrapalha. Aí os dele vão, são maioria e elege eles. Você só tira o mal político indo votando, e para votar você tem que procurar informações, e eu vou contribuir com isso. Tem outros que estão aí também fazendo live, mas acompanhe a nossa também para ir comparando e você ir assim formando a sua opinião, ok? Então fica com Deus, até a próxima terça-feira, 14 de julho, no Instagram, Luiz Carlos Noronha, né? Professor Luiz Carlos Noronha, e no Facebook, Luiz Carlos Noronha, nossa live ao vivo sobre a eleição 2020, todos os bastidores. Um grande abraço e fica com Deus.